Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Vozes Agrifato, esse programa que tem crescido, esse público maravilhoso que tem seguido a gente, mandado sugestões, feito comentários, elogiado, dado puxões de orelha. Então, sejam bem-vindos novamente. Por favor, cliquem aí no sininho, inscrevam-se no canal para dar audiência para a gente continuar crescendo e fazendo esse trabalho tão importante de levar entrevistas semanais para vocês com verdadeiras personalidades do agro brasileiro. Hoje eu estou aqui, em primeiro lugar, com o Sérgio Pimentel, que é zootecnista, é meu irmão, e ele é associado do programa DeltaGen, vai enriquecer o nosso papo. É muito conteúdo, é muita conversa para preencher o espaço de vocês, levar conhecimento, exemplos de empreendedorismo, de coragem, né? Histórias aí que trazem ensinamentos técnicos, gerenciais e de toda a esfera de conhecimento aí para vocês. Então, inscrevam-se aí, ativem as notificações, mandem para quem vocês acharem pertinente. E estamos aqui mais uma vez com mais um convidado. Que fazia tempo que eu queria chamar, desde o começo. Vai fazer 1 ano que a gente fundou o canal. Depois preciso até fazer edição de aniversário. Não fiz ainda. Estamos chegando lá. Agora em março. E desde o primeiro episódio, na verdade o segundo... Não, o Serginho foi o 3º episódio. Ele falou, preciso trazer esse cara. Preciso trazer esse cara, preciso trazer esse cara. E esse cara está aqui hoje. Ele que é nascido na Inglaterra... Ele que é técnico em aprendizagem de assuntos rurais, graduação em administração e economia rural. Ele que é presidente do programa de melhoramento genético DeltaGen, conselheiro da AgroSB, onde eu tenho grandes amigos, e da Lumina Capital, Ian Hill. Seja bem-vinda. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui perante vocês nesse programa tão bacana, né? Realmente você está fazendo uma divulgação do nosso negócio, os personagens aqui dentro, que você garimpando realmente as coisas legais que nós temos no setor. Olha, eu vou te falar que tem uma das coisas mais legais desse programa, eu já falei aqui isso, né? Quando veio o Istvan Vessel. E eu falei assim, que uma das coisas mais legais é que eu tenho mais de 1 hora, eu tenho 2 a 3 horas com as pessoas que eu mais admiro do agronegócio aqui para a gente conversar. Então é um presente, né? Um presente estar aqui. Ô Ian, conta para mim como que você veio parar aqui, né? Você nasceu na Inglaterra, que lugar da Inglaterra que você nasceu? Como que você entrou no agro? Eu queria saber desse seu embrião, esse começo embrionário assim da sua trajetória. Vocês viram a ficha corrida dele, né? Tem grandes conquistas aí. Bom, minhas origens lá na Inglaterra voltaram para a fazenda. Meu pai era filho de fazendeiro, removido pela Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, os filhos todos em guerra, falência de pai, etc, etc. As terras sumiram, né? Em um momento também que as terras eram hiper desvalorizadas. Mas eu acho que deve ter nascido com um pouquinho de DNA de terra na veia, porque desde pequeno sempre gostei de trator, a gente sempre morava em regiões rurais e eu passava meu tempo assim, ou ajudando a criar bezerros, aprender a tocar trator, e desde os 8, 9 anos de idade. E depois eu fui para a faculdade, me formei e começou a ter um negócio, uma coceira para caminhar, para andar. Que eu queria saber como é que era o agronegócio fora do meu país, né? E meu pai me fez um presente de criança, que era o Mapa Mundi, da Daily Telegraph. E ficava colocado meu parede dentro da parede do quarto. E eu olhava todos os países que eu já estudava na escola, Austrália, África, etc. Mas tinha um continente ali que me despertava uma curiosidade, que era Brasil. E sempre teve essa curiosidade de saber de América do Sul. Eu lia um pouco sobre isto tal, e um dia eu encontrei uma revista Manchete. Chegou lá. Numa sala de espera de algum lugar, aí acabou. Desse aí que tinha que vir para o Brasil. Teve um fascínio, assim. Tinha um fascínio pelo Brasil. Deu uma viajada mental antes de ir fisicamente. E logo na minha formatura, na saída, eu vi uma postagem no quadro: procura-se assistentes para trabalhar na América do Sul. Eu já tinha uma passagem para a Austrália.
E eu falei para o colega, vamos lá ligar para esse pessoal, ver como é que é o negócio. Aí fomos para uma agência, da agência a gente foi para outra, selecionaram para trabalhar numa empresa de melhoramento de plantas, de soja, de trigo, de beterraba e tudo mais, que procuravam gente para vir para trabalhar no negócio que eles estavam montando aqui no Brasil. Aí que foi a minha primeira chegada aqui em 75, em setembro de 75. Caramba, e que você chegou aqui, o que você viu? Porque eu imagino que você estava acostumado com uma produção agropecuária lá, de um jeito, e chegou aqui. Imagino que tenha um grande choque aí de diferenças, né? De clima, de relevo, de tecnologias aplicadas. O que você enxergou aqui? Bom, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi a minha ida de São Paulo para Maringá. Me colocaram um Bandeirantes e durante o voo o piloto achou interessante sair do lugar dele e sentou do outro lado do avião para bater um papo com a moça. Aí que não foi mais uns 5 minutos para frente, o copiloto saiu e começou a servir o café. Então, essa foi a primeira apresentação. Mas, obviamente, eu estranhei bastante o calor. Em Maringá se vê aquela terra maravilhosa, vermelha, cheia de poeira. Totalmente diferente que eu conheci, totalmente diferente. Né? E aí eu fiquei uns 15 dias em Maringá, me adaptando, e o pessoal que eu estava trabalhando comprou um programa de trigo de um professor, Milton Rocha, lá em Pelotas. Um programa que é um curso? Um programa de melhoramento de trigo. Ah. Certo? E ele é um agrônomo, professor da faculdade lá em Pelotas. E a empresa gostava de pegar variedades de outros e trocava em vários lugares e faturava sobre os direitos autorais de planta. Isso lá em 1975, já começou a falar sobre isso no Brasil. Enfim, depois de uns 15 dias de adaptação, eu tinha aprendido mais uns 10, 15 palavras de português. Me deram uma caminhonete e começou realmente a primeira aventura. Foi de sair de Maringá de caminhonete para ir para Pedras Altas, na divisa do Uruguai. Nossa, que bacana. Muito bacana. Colocaram a etiqueta do painel, uma etiqueta no painel, estava dizendo completar. Então, quando se para no posto, se fala essa palavra aqui. Completar. Completa para mim. E daí eu cheguei lá e comecei a conhecer o programa de trigo, conheci os ensaios, ajudei na colheita desses ensaios, avaliação dos ensaios, etc., organizar os estoques, etc., que estavam lá. Tem os outros áreas de multiplicação, que naquela época estava incentivado plantar trigo no sul, né? Se tinha muito trigo na zona da campanha ali, subindo para tudo quanto é lugar, várias variedades, até tinha variedades aptos para o Paraná. Tá? E, no momento, eu tinha voltado para o Paraná, já começava a falar um pouco mais de português. É uma coisa que me impressionou, naquela época de 75, conhecer uma turma num bar lá, e tinha várias pessoas que eram parceiros nossos da Companhia de Melhoramentos. E o papo era sobre Mato Grosso do Sul. E o que era o papo? Era sobre calcário, correção de solo, braquiária e expansão de área de soja. Era justo o papo que a Embrapa estava colocando ali naquela época para rodar no Cerrado. Sim. Que ano foi? 75. 75. Para fazer o Cerrado funcionar, né? E foi mais ou menos nessa época aí que o vô foi para lá, né? Exato. Olha só, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim. Que louco. Dessas coisas, essa fascinação que eu tinha pelo Brasil começou a crescer. Nossa, eu fiquei apaixonado pelo negócio. E aí, mas você já veio definitivo? Não. Aí terminou meu visto de turista, né, em fevereiro. Eu tive que voltar para a Inglaterra. E aí eu ia casar, mas não deu certo o casamento. Quando eu falei Largou tudo para o dia que eu falei para a noiva que nós íamos casar e vir embora para o Brasil, já... Desencanou. Desencanou. Para lá. Definiu. A seleção natural. Seleção natural. Daí eu fiquei com essa fascinação. Devia ter virado maior chato, né? Porque eu só falava do Brasil, né? E logo encontrei alguém que me entrevistou
para 3 lugares para vir para o Brasil pela Agropecuária CFM, ou então Frigorífico Anglo, né? Caramba, eu lembro do Anglo muito bem. E eu fui para Smithfield, no centro, lá onde que os escritórios do Anglo, um prédio maravilhoso, vitoriana, e eu entrei numa sala lá, cheio de candidatos, porque na Inglaterra estava numa situação, mais um motivo para sair de lá, foi a situação econômica da Inglaterra. Ser recém-formado, inflação de 18% ao ano, semana de 3 dias, Nossa. tá? E ainda os postos de gasolina e petróleo fechados nos fins de semana. Para um país da Europa, um caos. E ainda, até que eu defendi minha tese na faculdade, nós tínhamos entrado na Comunidade Europeia, que eu fiz minha tese nos motivos por que nós não devíamos entrar. Foi isso? Foi mais um motivo, né? Caramba. E então, eu sentei com um senhor lá que chamava Mr. Cunningham, uma pessoa maravilhosa, e falou para mim, mas você quer voltar para o Brasil? É isso aí que eu estou vendo aqui? Quero sim. Mas você já conheço. E ele começou a falar português comigo. Falar de plantadeira, disso, daquilo, não sei o quê. 7º andar. Então eu vim embora para o Brasil logo depois. Graças a Deus, de 180 candidatos, acho que eu ultrapassei um monte pelo fato que eu queria voltar para o Brasil e já falava um pouquinho e sabia que esperava. Já falava completar? Falava completar, completamente. Mas não aprendi português direito ainda, viu? Vocês vão pegar bastante erro pelo Não, caminho. tá super bem. Tá ótimo. Tá? Uhum. Daí que eu voltei com o CFM Anglo, né? Na época eu voltei para... A primeira parada minha foi nas fazendas de Fernandópolis. Era um grupo de 4 já estava no fazendas. interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Aí já trabalhava bastante na área de pecuária, em cruzamentos. Tinha uma salada de raças que estavam sendo utilizadas, experimentados. Era Angus, Devon, Charolais, Simmental, Fleckvieh, tinha um monte, todos em fase de... Foi um período de grandes experimentações genéticas, né? O Brasil gosta de fazer experimentação Gosta. genética, né? Gosta. Inclusive, eu acho Pode inventar moda, né? eu posso te falar, eu acho que atrasou muito a nossa pecuária. Sim, sim. Certo? Sim. Atrasou muito. Eu acho que isso, na verdade, é falta de conhecimento, de dar continuidade no que é bom e funciona. Então, vamos continuar desenvolvendo isso aqui. Sim. Não, agora eu tenho uma grande descoberta, uma grande novidade, ao invés da gente continuar aprimorando o que existe, né? Se fosse muito bom mesmo, já tinha substituído o Nelore, que é 80% do rebanho brasileiro. Sim. Que é uma situação única do mundo. Né? Você vê um país que tem uma população dizem, né? 190 milhões, vamos falar 190 milhões de cabeças, né? E 80% Nelore. Né? Nenhum país não é à toa, né? Não é à toa. Então, querer até um almocinho de graça ali, mas é meio... Não é muito de graça, né? Mas que realmente o Nelore predomina no país, que é uma coisa impressionante, fantástico, né? Um grande dom que a gente recebeu, né? Sim. Recebeu o Nelore aqui. Mas eu acho que hoje a gente está com um foco muito grande nele. Acho que ficou tudo bem claro. Não tem mais espaço na curva econômica de uma fazenda para ficar fazendo grandes experimentações por muito tempo. Não dá. E fugir ali dos resultados, né? Não. Então, isso é uma coisa... Então, assim que você entrou na pecuária, então? Assim que eu entrei na pecuária. E foi fazer uma recontagem enorme. Naquela época, a Anglo tinha uns 230, 240 mil cabeças no país. E eu acho que eu contei uns 110, 120. Né? Isso em janeiro, recém-chegado da Inglaterra de volta. Mas eu aprendi a falar bem melhor em português e também a andar a cavalo. Não andava a cavalo na Inglaterra? É? Como é que tocava boi na Inglaterra? A pé. Muito bom. Tudo era pequeno. Tudo era pequeno, Tudo pequenininho. Mais pequenininho. Muito legal. Tá? E o primeiro contato com o Nelore foi quando, assim? Não, foi lá no CFM mesmo. Tinha o rebanho base, né? Eles tinham um rebanho, naquela época, tinha mais de 60 mil vacas. Nossa. 60, Nossa, para aquela época, já era um feito, né? Era. E já tinha estação de monta. Tá? Que é uma grande facilitador de seleção. E que tem gente que ainda achava. teima hoje. Ainda tem quem teme com impressionante. estação de monta. Impressionante.
Impressionante. Já tinha estação bem definida. Teve até alguém essa semana me ligando, né? Olha, se eu terminar minha estação de moto com 120 dias, se eu deixar um touro agora até final do ano, Vai ser ótimo. ótimo, vai criar uma confusão para tudo. Ótimo. Vocês viram um amigo Vai ter ligou padrão para nada, para medir nada. Não medi nada. Vocês viram um amigo ligou, fiz 2 inseminações, foi péssimo. O que você acha de eu fazer uma terceira e alongar a estação? Eu falei, olha, não é Isso. porque você fez 2 que vai dar certo, que a terceira que vai corrigir. Exatamente. Mas naquela época, a CF tinha esse rebanho e um fator pulando um pouquinho, nós estávamos em uma reunião aqui em São Paulo, apresentando orçamentos, e eu estava com o chefe e mais o Mr. Cunningham, que me entrevistou lá na Inglaterra, que ele voltou para o Brasil depois, logo depois, para ser presidente. Acho que era de ficar de olho em mim, né? Mas o Mr. Cunningham, o Supurgo, nós estávamos sentados lá no escritório, lá na Afonso Brás, no escritório. E, de repente, abriu a porta. E um senhor botou a pé na porta, a secretária com a cara atrás, assim, assustada, né? Que tinha não ia falar com ninguém. E ele falou, meu nome é Robin Chaffee, I'm from New Zealand, e vocês compram 700, 800 mil touros por ano e mais de metade não presta. Se ele quiser falar comigo, estou indo embora amanhã de tarde, às 3 horas, eu estou em tal hotel. Caramba. Putz, fechou a porta e foi embora. Aí eu lembro um ou outro aqui assim, né? Que esse cara? Não, vamos falar com ele, Vamos ver falar o que, com que ele tem para falar. E fomos falar Para com ele. mostrar. E aí? E foi muito bacana, que ele falou pra gente, né? Ele soube se vender muito bem, um cara muito bom. E ele tinha um conhecimento prático de pecuária, provado na Nova Zelândia. E ele falou, ó, seguinte, vocês compram seus touros, pegam todos os touros jovens, pega alguns touros próprios que vocês estão fazendo, tá? E vamos montar o single mating, tá? Monta individual. É buçal no touro e cada touro com 60 novilhas, tá? Cada fazenda faz 3, 4 grupos assim, tá? Aí você deixa lá 65 dias, acho que era, 70 dias, ou estação de monta, e ano que vem eu volto a falar com vocês. Mas ele voltou. E era dito e feito, né? Tinha touro lá que deu 15% de prenhez. Nossa. E tinha touro que dava 98%. É. Tá? Aí começou a falar de questão de libido, de aptidão, não sei o quê, não sei o quê. Aí nós fomos também medir a produção. Tá? Aí que mandou um outro rapaz que tem um programinha rudimentar para avaliar e corrigir os pesos na desmame. E isso a gente fazia em punch cards, né? Cartão de furar, e rodamos na prefeitura de Rio Preto. Tá? E começamos a ter um relatório de produção no desmame. Aí nasceu o programa de melhoramento genético. Aí que começou. Aí que começou. Aí um belo... Esse foi todo o embrião do processo. Isso já foi em 86, 87. E eu já estava em Goiás, eu não estava mais em Fernandópolis. Eu administrava todo o grupo das fazendas, tinha 4 fazendas em Goiás. Que ano foi isso? Eu fui para o Goiás em 83. E você está falando do programa de melhoramento genético, especificamente a Delta Gen? Delta Gen, ou o programa que começou pela CFM. Sim, entendi. Né? Que depois Seleção se desmembrou através nisso. de produção, identificação Evoluiu de produção. Tá? Entendi. E nós começamos a avaliar assim, e eu fui para o Sul, em 87, 88, e conheci o Luiz Alberto Fries, que ele trabalhava no Promebo. E eu fui com o Walter José Potter, da Guatambu, que já também fazia uma seleção com Bravo de Erva. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com uma iluminação, o Walter, e tudo que põe no agro, um caso que fez um sucesso impressionante. Né? Até que você tomar os vinhos dele hoje, são maravilhosos. E aí apresentamos o Fries, e o Fries começou a mostrar, olha, tem modelos mistos.
né? É a matemática, equações bayesianas do Henderson, e nisso nós vamos fazer a previsibilidade de progênie e avaliar sobre grupos contemporâneos com muito mais precisão. Nossa, já tinha o conceito de grupo contemporâneo. Sim, mas eu estou achando que as equações, eu sei que essas equações do Henderson têm um erro. O Walter virou para ele e falou: Frias, você é um zootecnista saindo de Uruguaiana. Vai me falar que o americano, que em 53, quando fez o programa bayesiano de Blup, tem um erro de equação? Tu está brincando, tio. O Frias olhou os olhos grandes, assim, puxou a barba dele. Olha, ele desapareceu. Ele foi para Iowa. Ele não só voltou com PhD, mas voltou com pós-doutorado, provando que realmente... Tinha um erro na equação. E melhorou ainda, que já foi 82, 90, 91, e ele já voltou com o programa Blup dentro de desktop. Caramba. Já funcionava em desktop. 386. Tinha uns 4, 5 ligados, assim, né? Mas ele rodava o programa e já fazia pós-desmame sobre ano, e já começou a aumentar a quantidade de características, aí que começou a rodar um programa mais legal. Eu queria fazer um adendo aqui para esclarecer para as pessoas que estão escutando, porque para nós, às vezes, alguns termos que a gente usa são muito já corriqueiros, né? Mas tem gente que não sabe o que é grupo contemporâneo. E eu queria esclarecer para as pessoas. O que é um grupo contemporâneo? Eu não devia se comparar com humanos, com animais, né? Mas o grupo contemporâneo, bela forma de se visualizar isso, é uma classe de alunos. Sim. Que são mais ou menos tudo da mesma idade, e você dá uma prova para eles. E você vai ver a média de inteligência que tem naquela classe, ou habilidade de correr, ou qualquer qualidade, você é um grupo contemporâneo. Você testa para alguma característica. Sim. Aí você vê que realmente o Lígia tem filhos em outra classe, o Sérgio tem filhos em outra classe, aí você começa a ligar e interpretar o desempenho dos classes, né? Não somente pelas idades, mas também pode estar uma classe em Blumenau e outra classe em Belo Horizonte e outra classe lá em Roraima, né? Certo? Então, esses aqui são grupos contemporâneos e você cria links, né? Essas ilhas, que se cria links entre assuntos, indivíduos conhecidos, tá? Eu acho que dá para explicar bem assim. Deu para explicar muito bem. Em resumo, são animais do mesmo grupo de nascimento, sim, submetidos ao mesmo ambiente, às mesmas condições. Então, a gente só consegue medir as diferenças submetendo animais do mesmo grupo às mesmas condições. Isso. Portanto, se tem um clássico que come arroz e feijão, tem outro clássico que come só salada e outro come só McDonald's, tá? Vamos ver que diferença isso faz no final. Exatamente. E você vai se ver o que realmente a genética faz. E aí a gente trouxe essa equação ajustada para o Brasil. Nós trouxemos essa equação ajustada para o Brasil. Muito bom. Em 91, eu fui para São Paulo e assumi os vários grupos da CFM, que eram as fazendas Jacaracatinga, Jacarezinho e Aracanguá. E naquele momento, a família Veste passava por uns momentos de estresse, de liquidez. E os bancos na Inglaterra não eram nada a ver com as fazendas, que as fazendas eram o xodó, que sempre mandava dinheiro, produzia dinheiro, expandia, segurava os frigoríficos, né? Mas eles tiveram que fazer liquidação de alguns ativos. E os ativos que eram mais fáceis, que tinham mais liquidez, obviamente, fazenda, certo? Sim. E aí os fazendas, qualquer fazenda, tiveram que apresentar X de capital de volta, em X de tempo, botaram um revólver na cabeça dos caras e falaram, vou liquidar aí. E todas as fazendas praticamente foram à venda, até chegasse a determinado valor.
E nisso, eu montei um planozinho aí de 5 anos para o lugar que eu estava. E eu tive a felicidade, durante de muitas pessoas que foram visitar, mostrar esse programa para o Alexandre Grandelli. E comprou a ideia. Gostou da ideia, gostou do assunto de melhoramento genético, touro. Não acreditava que fazenda dava dinheiro. Eu falei que essas fazendas dão dinheiro, que o pessoal vive e diz, é nosso negócio, né? Então, ele acabou comprando a Agropecuária a fazenda Jacarezinho, Jacaracatinga, e se tornou a Agropecuária Jacarezinho. Que eram quantas mil vacas na época aí? Que foi 14 mil. 14 mil. 14 mil vacas. O Alexandre é o pai da Laura? Sim. A Laura trabalhou comigo na XP. Isto, verdade. Muito querida. Muito querida. Gosto muito dela. Muito. Legal. Ela já esteve na fazenda várias vezes. Ela é uma gracinha. Saudades dela. Nisto, eu falei, vamos tocar a Agropecuária Jacarezinho, programa de melhoramento. Nessa época, eu e o Freeze, nós já tivemos ideia de certificar os melhores animais que saíssem do programa. E já estávamos falando com 2 pessoas dentro do Ministério sobre o projeto de SAPE. E eu banquei, eu achei muito, muito bacana isto. E, enfim, o Freeze acabou ficando conosco, com a Agropecuária Jacarezinho, mais a Gensis associados, que foram sempre nosso respaldo de fazer as contas genéticas e ajudar a fazer a seleção no gado, né? Então, a partir daí, fomos atrás do SAPE, saiu o SAPE em 94, 95, certificando os melhores 20% dos animais. 20%, né? 80% era descartado. 80% descartado. Ou seja, uma pressão relevante, significativa. Isto, aí primeira vez que se vê. Brasil, em 94, botou chancela em melhoramento genético. Tá? 94. 94, 95, decreto 95. Mas os primeiros SAPEs já foram separados da safra 94. Olha, me impressiona porque nessa época a gente estava ainda passando por momentos de muita instabilidade econômica. Muito. Né? Então, para você pensar em investir, colocar as coisas em ordem, assim, um momento meio difícil, inclusive para o setor agropecuário. Sim. Ali que a gente estabeleceu o plano real para começar a colocar panos quentes nas coisas. Então, me impressiona muito que tenha surgido justamente aí, né? Mas acho que foi justamente aí que a pecuária brasileira sentiu de fato a pressão econômica de ter que buscar por produtividade para pagar a conta. Então Exatamente. faz muito sentido. Exatamente. Não era mais reserva de valor pecuária. É que o momento que acabou a inflação, é o momento que pessoas começaram a pensar em produtividade. Isso. Que o boi deixou de ser um commodity, que era um hedge contra a inflação. Era reserva de valor. E os jovens no pecuário e na agricultura realmente conseguiram pensar bastante sobre a produtividade e não sobre a social commodity que ficava no meio das formigas e dos cupim. Isso. Tá? E pensar sobre produção. Por isso que de lá para cá, a gente pegou a área de pastagem no Brasil e diminuiu de 190 milhões de hectares para os atuais 160. Sim. Porque você foi tornando aquela terra mais produtiva, porque que conseguem vencer esse desafio e ficar. E aí vai cedendo, né? Eucalipto, agora laranja lá na nossa região, soja entrando em regiões que a gente nunca imaginou que viria entrar, né? E tudo mais. E pelas minhas contas, dá para diminuir mais 60 milhões de hectares de pasto e aumentar a produtividade na pecuária. Isso, se for pegar a média pela Delta Gen hoje, o índice de desfrute que tem os rebanhos da Delta Gen, né? Nós chegaríamos a mais de 30%. Nós estamos mais de 30% de desfrute. Se tivesse um desfrute brasileiro, que é hoje 21%, 22%, que for para 30%, nós poderíamos desfrutar de 190 milhões de cabeças de gado, praticamente 18 milhões de toneladas de carne. Com 60 milhões de hectares a menos de pasto. Nossa. Isso é incrível. É incrível isso. Não. Gostei dessa conta. Quase um terço. Fantástico. Fantástico.
É uma conta simples, né? É uma conta Eu gosto de conta simples. Não, eu aprendi através do patrão para gostar de conta simples, né? Sim. Que um dia nós estávamos andando na fazenda e eu estava querendo montar mais um projeto na fazenda e não conseguia me explicar bem. E eu falei, não, pode deixar que eu não chegar no escritório, eu te mostro a planilha. Ele falou para mim, é o seguinte, se tu precisar de planilha para mostrar que é lucrativa, esquece. Tu tem que fazer na cabeça, ou no mínimo no guardanapo. Certo? Muito bom. E aí, então, em 94, regredindo, e foram certificados os primeiros animais safe. Sim. Que são reprodutores comprovados ali, testados, que responderam bem aos testes. Exatamente. É isso aí. E quando saiu o primeiro safe, nós ficamos sozinhos. Por quê? Porque a Jacarezinho sozinho. E que nós tínhamos outros parceiros, clientes também que interessou na época. Gerdau, Paquetá, Banco Safra, Maragogipe, Tulipa, vários outros grupos que interessou. E vimos lá como é que a Delta G funcionava lá no sul, em Braford. Eu já participava no Delta G com um pouco de Braford lá em São Paulo, mas aí que nasceu a Delta G. Uhum. O que está hoje... Por que esses programas começaram nos... É a mesma realidade do Pint, né? O Pint começou, acho que foi no Braford também. O Pint, não. O Pint nasceu lá dentro do leilão da Jacarezinho, junto com o Fris e o Maurício. Maurício, que era, naquela época, o CEO da Lagoa da Serra. Tá. E mais com o Fábio Dias montaram o PANT, né? O Programa de Avaliação e Identificação de Novos Touros. Muito legal. Olha só, então foi todo um... Tinha um burburinho aí acontecendo, sim, né? Na parte genética. Muito bom, uma iniciativa maravilhosa. Para o Central ter um programa que identificava os novos touros dela. Uhum. Porque o que é um programa de melhoramento? Você fala para a turma aqui. O que é a chave do negócio é você ter um teste de progênio. Sim. Se você não tem um teste de progênio e selecionar os melhores tourinhos todo ano para dividir entre os parceiros ou entre você mesmo, né? Para usar e testar e ver o progresso e melhorar, o negócio não vai para frente. Né? A chave do negócio é o teste de progênio. Nossa, falando nisso, eu vou dar uma desviada aqui, uma viajada. Teve aqui recentemente o Sérgio Flanzer. E ele é professor, pesquisador da Unicamp, na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Então, ele é especialista em qualidade de carne. E ele entra muito nesse assunto da carne cultivada, que eles falam de laboratório. Ele teve aqui, foi o podcast mais longo que eu já gravei, foi 3 horas e tralalá. E ó, um segredo aqui, ninguém sabe. Eu só parei o podcast porque minhas 2 filhas estavam em casa sozinhas com a babá, com 39 de febre, eu tive que correr. Senão a gente ia ficar daqui umas 4, 5 horas falando. E a gente chegou a questionar, inclusive, nessa questão da carne cultivada, porque na cabeça dos idealizadores dessa ideia, isso ia substituir até 2025, se eu não me engano, 10% da carne consumida no mundo. E não chegou nem a meio, né? Assim, não chegou nem a 0,1. Mas o ponto é, você pega uma célula que partiu de um animal, replica ela dentro de um reator. O que você precisa fazer para isso são outros 500. A gente debateu aqui nessas 3 horas, mais de 3 horas. Mas o ponto é, você começa a diminuir... Como você faz com o melhoramento genético dessa carne, desses animais? Claro que 10% não é 100%, mas você, teoricamente, estaria reduzindo 10% dos animais disponíveis, que servem, inclusive, para testar genética. Então, assim, é como fazer o clone, né? O clone é legal, fizemos o clone, mas o que o clone faz em benefício do melhoramento genético? Teve aqui o Rodrigo Unturi e falou nada. O clone foi muito importante para terapias, para a gente clonar órgãos, para estudar determinadas doenças, como elas se comportavam em determinados indivíduos, e ótimo. Mas em prol do melhoramento genético, isso não me diz nada. E eu vou simplesmente pegar um animal que me doa células por 20 anos, células matrizes ali, né? Os miócitos, enfim, ou os adipócitos, e eu vou ficar usando o mesmo animal 20 anos, enquanto a engenharia genética está voando.
E ainda mais agora com o advento da transferência de embrião, Sim. que você faz 3 décadas em 3 anos, sei lá. Me corrija se eu estiver errado ou falando algum exagero. Mas você paralisa. Então, assim, não tem nada a ver com o avanço, na verdade. Porque a carne que a gente come hoje, como que ela é em relação à carne que a gente comia 20 anos atrás? É muito diferente. Teve aqui o Vessel também falando, perguntei para ele, o açougueiro, qual que é a sua carne preferida? Ele enrolou para me falar, cara, eu gosto de flat iron. Mas o flat iron que eu como hoje, ele jamais poderia ter sido comido 20, 30 anos atrás. Sim. Porque era uma carne dura. Eu estou falando de um flat iron de um animal top de prateleira, né? Um bom animal. Aí me dá uma carne macia. Então, falando assim que sem esses indivíduos e esse amplo rebanho para a gente testar, a importância da variabilidade genética, a gente não evolui também. Exatamente. Se você não tem variabilidade genética, eu tive o prazer de conseguir, não lembro, deve ter sido 90, quando é que foi o Dolly? A primeira clone. 2000, por aí. Por aí. Já mas te falo. Eu fiquei tão indignado. Consulta em tempo real. Que eu escrevi uma carta comprida para a Daily Telegraph. E publicaram. Publicaram? Publicaram. O título que eu coloquei, o início de estagnação genética. Pois é. 2003. E quando que 2003. Quando que se tornasse uma tecnologia largamente usada em escala, né, nós traríamos para a genética do mundo uma estagnação. Você para com o progresso. Você replica, você põe um carimbo. Você vai pôr carimbo, para que você vai querer clone? Para quê? É isso aí. Você foi a mesma coisa. Imagina na Delta-Gen. Nós temos touros lá, o lítio, você tem, vamos supor, o touro de destaque focular. Que já tem um clone deles? Não, a gente tem que procurar progresso. Mas uma coisa, a gente sempre tem que ter, né? Diversidade genética. Tá? Isso é muito importante. Tanto que hoje nós não poderíamos nem pensar em fazer isso, né? Mas uma coisa que eu comecei minha vida trabalhando na área de genética de sementes, né? Eu lembro muito no Central, lá na Inglaterra, tinha a seleção de cevadas e trigos, e etc, etc. E trabalhava muito em cima de vigor de semente. E quando você mandava uma semente para ser certificado pela a NIAB, né? O Instituto Nacional de Agrobotânico, né? Tinha que ter certificação para entrar no mercado do NIAB. Tinha que ter um destacado em 10% acima de várias qualidades, a variedade, e mais alguma coisa em termos de resistente em certas doenças. Tá? E ficamos um tempo lá, eles ficaram meio perplexos porque não estavam conseguindo fazer variedade. Não estava pintando mais. O que foram fazer? Pegavam um monte de amostras e bombardeava com raio gama. Olha só. E aí criou diversidade genética de monte. Caramba. Os ensaios, o ano seguinte, a primeira seleção de planta, que planta vai para outra, ensaio que se vai multiplicando. Foi interessante. Foi interessante isso aí. E aí, você chegou na Delta-Gen, em que ano que foi mesmo? Delta-Gen, nós iniciamos a Delta-Gen junto com o Fries e o Potter, começou em 94. Isso. E aí, apesar de você estar na presidência há alguns anos, você está envolvido no projeto desde o embrião dele. Não, desde o primeiro. Por conta dessa história. Nós fomos os primeiros para fazer. Isso aí. Você conhece completamente tudo que aconteceu ali dentro. Tudo. Oi, conta do Fries. Como era o Fries? Fries era um cara brilhante. Ele era não só um humano que soube escolher pessoas boas para ficar do seu lado, que tanto que nós temos hoje a Gensis lastreada em cima nós brincamos com eles, né? Filhos e netos do Fries, né? Né? Tudo pessoas que ele escolheu de universidade, os melhores alunos dele. Mas é uma pessoa que tem uma capacidade de matemática. Ele devia ter um pouco de autismo, né? Porque ele tinha
foco, né? Poder de foco, de concentrar. Tanto que infelizmente, perdemos ali cedo, né? Mas é um cara que pegava 2 carteiras de Marlboro, carteiras de Marlboro, se fechava numa sala metade dessa aqui, com ar-condicionado, com mais um meio saco de mate, e ali ele ficava 5, 6 dias até resolver o problema. Era para resolver. Para resolver o problema. Coitada da mulher dele, cara. Não, essa aí, coitado das mulheres dele, que não... Mas ele não conseguia... Sim, era a habilidade dele, na verdade. A habilidade também conseguia levar para o curral. Ele tem um olho brilhante no curral. Isso é muito importante, né? E a gente conhecer os números, mas também identificar o biotipo animal ideal, né? Não é só números, né? Mas era uma pessoa muito legal, muito, muito impressionante. São pessoas curiosas de se conviver, costumam ensinar muito a gente. Muito. Marcar a história, né? Marcar a história. E outra pessoa que ajudou muito a divulgar a inseminação foi o Dr. Sérgio Padilha, que era um senhor que trabalhou a vida inteira no ABS, né? Mas ele saiu fazer curso aqui no Brasil e difundiu a inseminação, melhorou a inseminação normal, né? Não EATF, mas naquela época... Socio-natural, né? Putz, impressionante. O cara era muito bom. Estação de monta curta, né? Sempre. Estação de monta curta. E esse boom aí da inseminação artificial, ainda sem ser em tempo fixo, foi aí também, nessa virada de 90 para 2000, aí começou, né? 2008, realmente, 2007. Isso, aí pegou pressão. Aí que começou. O pai começou ali nos anos 2000 também. 2000 também. Isso. E o bezerro de inseminação já era muito diferente do bezerro comercial? Não. Que... É interessante. Vamos voltar para começar a falar de genômica, né? Que vamos voltar para fazer tempos de inseminação normal. Que nesse meio tempo a Agropecuária Jacarezinho também começou a montar a usina. Em 2004 comecei o projeto de usina lá na fazenda, e que começou a primeira moagem em 2008. E aí eu tive a missão de achar outra fazenda para comprar, para levar o gado. Aí nós fizemos um metamorfose do projeto para um lado para o outro, levando só bezerras desmamadas para a Bahia, né? Então formamos um rebanho novo na Bahia. E, obviamente, sempre trabalhando, nós conseguimos inseminar naturalmente até 65%, 70% do rebanho com a inseminação normal. 70%? 65%, 70%. Vacas e novilhas? Vacas e novilhas. Vacas, estação de monta. Desde 2098, estação de monta de 82 dias. 82 dias só. E novilha 60. O que saía vazia dali, não tinha chance, nunca tinha teve. chance. E começamos os animais ceipados, os filhos, e nós temos uma identificação de paternidade em 60% do rebanho. Tá? O resto era dos touros de repasse. Tá? Então, começou a pintar muito touro de repasse, muito bom. Tá? E incrível que parecia esse touro, mas que não entrou com a informação do pai. Esse bezerro, ele só vinha bem com um índice muito bom dentro do programa, com os números próprios do seu próprio crescimento e informação que veio lá da mãe. Sim. Só existia a informação da mãe para complementar a prova genética. E a gente chamava esses animais como é que era, Sérgio? Reprodutor múltiplo. RM. RM. Reprodutor múltiplo. Sigla RM para reprodutor. Isso, sigla RM. Pai não identificado. Tanto que nós vendíamos no leilão, tal, assim, animais ceipados. Pai não identificado. Aí chegou até um dia lá, um japonês no leilão para mim, falou pro Severo, né, na época, me arruma esse touro RM aí, que é muito bom esse touro aí.
Quero esse touro RM. Levei ano passado RM, eu quero mais. Que já identifica a paternidade dos touros na anca, né? Pela marcação a fogo. Mas pra você ver que o negócio já estava no caminho certo. Sim. E eu tive ideia, já estava tendo o teste genético, né? De paternidade. 2007. E pensando olha, eu preciso aumentar o faturamento, preciso produzir mais touro. Nós estamos aqui com RM e nós vamos tirar pelo de cada bezerro que nasce, né, fora do programa de inseminação. E vamos puxar o pelo dos touros RM antes de entrar na estação de monta. Para ver de quem que é de quem aqui. Chegamos a 95%, 94% de identificação do rebanho inteiro. Tá? Muito legal. Por quê? Só pelo volume de informação já aumentou um pouco, de uns 2, 3 carretas de touro, né? Mas melhor ainda, entrou muito mais informação, porque você tinha paternidade de muito mais animais no programa. Legal. Então, foi um lugar que nós começamos a ganhar. 2010, 2011, conheci o Fernando Garcia, lá da Unesp de Araçatuba. E o papo era sobre epigenômica, né? E que tinha lá no USDA já uma turma trabalhando com a epigenômica. O que é epigenômica? Que é a DEP melhorada com mais... O DEP, diferença esperada de progênie, ele vem com informação, né? Essa informação em cada característica que são ponderados no índice final, tá? E você medir características ou em quilos, ou em dias, ou em centímetros, a mesma coisa se a média de velocidade de um carro é em quilômetros por hora. Então, nós não temos KP a quilômetros por hora, a gente tem diferença esperada de progênie. Sim. Certo? Em cada característica. Uhum. E vamos supor que você tem uma informação que vem da paternidade da mãe e do pai, certo? Os grupos contemporâneos, tá? Daquela informação, vamos supor, se chegar aos 2 anos de idade, a mesma coisa se olhar seu velocímetro, tá? Como uma lente embaçada, tá? Então, quanto mais informação que você tem, por exemplo, como se você faz um teste de progênie, que você pegou os melhores touros, usou, e você começa a ter mais filhos, tá? Você começa a olhar com uma lente mais pura, se vê os números com mais acurácia. Tá? Tá claro isso aí? Sim. Sim. Então, um touro, vamos supor, com um DEP interino, um DEP só para sua informação da mãe, naquela época, saía com 55% de acurácia. Tá? Você pode errar 45% por cima ou por baixo. Tá? Hoje, com DEP genômica, nós chegamos a mais de 70%. Tá? Que é a mesma coisa, se aquele indivíduo tem 30 filhos avaliados. Certo? Uhum. Então, quando você entrar com a genômica, você não está só puxando a informação pela a genealogia. Tá? Você está puxando o código digital dos cromossomos do animal. Tá? Então, você puxa um monte mais de informação, é muito mais rica. Tá? E você consegue cruzar essas informações também? Sim, todo. Fazer uma análise cruzada das informações. Uma análise cruzada e vem com muito mais acurácia. Isso é fantástico. Então, sem o animal ter filhos. Sem animal ter filhos. Nós podemos, até hoje, você pode tirar uma biópsia de um embrião e fazer um genômica. Isso eu acho fantástico. Você, novamente, você tem a transferência de embrião, aí você tem a genômica, você pega esse tempo que você demoraria para evoluir, testar e encurta mais ainda ele. Sim. Então, eu acho que isso trouxe recentemente, nos últimos 10 anos,
10 anos é nada, né, gente? É um tempo muito pequeno. Teve uma aceleração da melhoria, ganho genético do Nelore em específico no Brasil, que é a nossa grande natureza é o Nelore, né? Que eu acho que mudou completamente o que a gente está colhendo hoje de pecuária, de carne, de qualidade no Brasil. Assim, absolutamente. Sabe que ajudou muito também? Boi China. Boi, claro, com certeza. O Porque mercado acelerando esse processo. O mercado de cana-de-açúcar é tão eficiente? É muito bom. Não tem ninguém tem uma indústria de cana-de-açúcar que nem o Brasil. Exportação? Né? Exportação? Não. Pressão dos... Não, que paga pelo ATR. Sim. Paga pela qualidade. Sim. Paga pela qualidade. Pronto. Você começa a ter a pecuária que é paga pela qualidade, pelo tamanho. Então, muda. Muda, né? Muda. A gente ainda tem muito para mudar nesse aspecto. Tem, expressivamente muito. No mercado doméstico. Sim. Se você pegar o mercado norte-americano, eles têm as classificações lá, o Choice, o Prime, né? E hoje a gente não tem aqui. Tanto é que o gado começa a ganhar peso no confinamento, o cara fala, pode parar, não ganho para gordura. Leva embora. Agora, quando a gente chegar lá, se um dia a gente conseguir chegar lá, desenvolver o nosso mercado consumidor para esse tipo de qualidade, a qualidade da commodity... Sim. Aí você vai ver uma segunda ou terceira, enfim. Ainda que é difícil. Mais um salto de evolução na nossa qualidade de carne. Porque justamente a China começou a exigir animais precoces. Porque e pagar por isso. Esses nichos de mercado que nós temos aqui, de qualidade, é muito fácil para ele. Porque ele vai no frigorífico, ele aparta na linha. Sim. E o frigorífico pega seu valor agregado naquilo lá. Nós vendemos ali como commodity, né? Mas pelo menos nossa commodity melhorou, que é esse mercado que nós temos hoje para a China ou para exportação, também que melhorou muito a nossa qualidade. Eu achei que pressionou bastante para que a gente mandasse esses animais com esse prêmio, né? Sim. E foi rápido porque entrou demandando bastante volume também. E isso acho que fez uma coisa muito positiva aí na pecuária, que foi além a gente buscar animais mais precoces, animais mais jovens, isso acaba gerando uma pressão de seleção que padroniza. Porque a reclamação sempre é de falta de padronização e é só olhar. É só sair e olhar aí fora. Né? O que a gente enxerga na beira da estrada. Mas, infelizmente, nós temos mais uma coisa contra a agregação de valor no mercado de carne, é que ainda 55% da carne consumida do mundo é moído. Moído e industrializado. Sim. Então, mas nós ganhando muito espaço. Não, ganhamos. Acho que continuaremos ganhando, né? E temos fatores, tá? Nós temos uma oferta de genética maravilhosa hoje. Tem um negócio legal do mercado de qualidade de carne que eu tenho enxergado assim, é uma coisa muito clara para mim. É que depois que você entende o que é uma carne de qualidade, você quer explorar. Não é a mesma carne sempre. Você quer experimentar de um jeito, de outro, de um animal, de uma região, de um tipo de terminação, de um corte determinado, de um lote determinado. Então, quem entra para carne de qualidade é igual você testemunhar alguma coisa. O que você viu, você não desvê. Não consegue voltar atrás. Então, esse mercado está sempre se ampliando. Quem consegue entrar ali, né? E a evolução do poder de compra, tanto do brasileiro quanto da população mundial, tem evoluído muito, né? Então... a gente tem conseguido ingressar novas pessoas nesse mercado de carne de qualidade. Eu acho que nós temos muito para ganhar ainda. Mas tem. De carne de pasto. Tem. Carne a pasto, né? Carne a pasto. Isso é uma coisa que me impressionou. Primeira vez eu fui à Austrália. Todas as vezes para a Austrália eu ganhei de monte. Estou tentando levar o Sérgio lá, mas até hoje a gente fez 2 ensaios, não conseguimos ir. Mas nós vamos. Nós vamos. Eu já fui 2 vezes nos últimos 30 anos. E fui a primeira vez eu fui em 2003. E uma coisa que me marcou foi me levar, conhecendo o supermercado, uma gôndola separada que era a carne origem de pasto. Né? E da última vez eu fui, em 2013, eu fui num supermercado em Brisbane e realmente a carne de origem de pasto era mais do que tinha de carne confinado. É, né?
Era uma opção ao sabor, ao paladar, a opção que tem um poder aquisitivo australiano, que é comer carne que vem de pasto. E eles são muito bons em colher pasto, né? Em fazer manejo de pasto. Sim. Teve aqui o Ernesto Kozer contando, né? Sim. Que foi daí que ele trouxe. Ali que ele testemunhou, aprendeu, entendeu que você, inclusive, condiciona o gado no manejo racional, fazendo esses pastos em faixas e acompanhando aquela colheita eficiente. Você faz com que o pasto tenha uma longevidade, né? Dilua aquele custo. Sim. E que a manutenção daquele pasto seja um sonho, assim, né? Muito diferente do que a gente faz aqui. Ernesto tira o chapéu. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tiro o chapéu e sigo dele faz anos. Não, ele é um cara muito legal, com muita visão também. Muito. Inclusive, teve uma coisa muito interessante que ele falou, que eu observo dessa forma também. Agora a gente tem um programa, né, do governo, do Ministério, para recuperar, acho que era 40 milhões de hectares, se eu não me engano, desculpa se eu errei o número. Mas ele falou, cara, isso é complicado, porque não adianta só você recuperar a pastagem. Se você não recuperar e aprender a manejar, é dinheiro jogado fora. Sim. Porque isso vai se degradar de novo, vai chegar naquele estado de novo, né? Então, você não pode facilitar tanto assim a vida do produtor também, sem que ele tenha o conhecimento para tocar aquilo de uma forma diluída em termos de custo. Mas eu achei fantástico. E a aptidão da Austrália é essa também, pasto, né? Mas agora o Brasil tem uma ferramenta que ninguém tem, que nós estamos explorando, mas vai ser muito mais explorado, que eu acho incrível, o ILP. Sim. Putz, gente, isso é mais que confinamento, qualquer coisa. O ILP, bem explorado, faz as contas hoje, até que valor que se precisa ter de um saco de milho, realmente, que compete com o ILP total, vamos supor, pós-soja, certo? Isso, de ponta a ponta. De ponta a ponta. A sinergia entre as atividades é uma coisa impressionante. O potencial produtivo aumenta no consórcio das duas. Não tem como. Mas o que o Ernesto fala é que assim, LP é legal para reformar, mas depois que você reformou e aprendeu a manejar bem o pasto, aí você demora para voltar para a lavoura também, entendeu? Porque você, em teoria, não deveria desgastar o pasto ao ponto de ter que plantar de novo. E esse é outro desafio, porque você começa a ter uma produtividade de pasto tão grande que na hora de colher você... Às vezes bate, né? Esse ano foi difícil mesmo. O que tem que fazer? Faz silagem. É isso aí. É isso aí. Mas você tem que trabalhar com sobra, né? Sim. De certa forma. Sim. Porque você chega numa estiagem maior do que o esperado, como foi no final do ano passado, e você vai fazer o quê? Mas nós temos muita tecnologia para aplicar ainda, em reforma de pastagem. Muita. Muita, opa. Muito. Opa. Olha, como você enxerga o produtor, o pecuarista hoje sem LP? Sem LP, ele está deixando uma ferramenta, porque vamos falar uma coisa aqui. Eu não faço ILP porque eu não tenho agricultura. Mas eu posto que ele está reformando pelo menos 10% dos pastos dele por ano. No qual que ele pode fazer uma forma de integração pasto com pasto, nessa reforma. Tá? Nem que se não for um lugar que tem aptidão para a agricultura, isto anos atrás nós fazemos lá na Jacarezinho, começava a cultivar as áreas degradadas em dezembro, janeiro, fevereiro, certo? E em março, abril, semeava com mileto e subsemeado com um pouco de braquiária. A gente pastoreava essas áreas na seca, umas áreas maravilhosas, tinha um pasto à vontade na seca. E ainda, na primavera, você tinha uma sementeira que voltava e, dependendo do manejo, você não foi subsemeada, sua pastagem nova já vinha. Sim. Certo? Então, você tem muita tecnologia. Grande vantagem. Nós temos muita planta que não exploramos ainda. Muito. Eu falo assim, é difícil começar, né? A gente passou por esse processo. Então, você começar sem maquinário, dependendo de prestador de serviço, o cara te deixa na mão. Normalmente, quando ele te deixa na mão, ele deixa todo mundo na mão. Ou você faz todo um planejamento. Aí você perde a janela. Não, fala. Não, você faz todo um planejamento e naquele ano não chove. Isso. Você não tem exploração do pasto, é outro problema. Exato. Sim. Mas, assim, a gente precisa sempre na vida, para ter sucesso, partir para uma grande aventura. E começar do jeito que dá. Porque se a gente tiver tudo programado já na largada,
tá tudo garantido, né? A gente não precisa mais fazer nada. Não existe o empreendedor, fórmula. O empresário, o fazendeiro, ele trabalha a vida inteira com as incertezas. A vida inteira. Você tem o plano. Se é certo que aquilo ali vai acontecer do jeito que você quer, nunca é. Nunca é. Mesmo dentro de quem não faz mudanças. Então, você precisa partir de algum ponto. Tem que começar com um prestador de serviço, tem que começar sem ter todo conhecimento. Mas, assim, dá para você estudar antes, visitar o vizinho, conhecer alguém que fez, pegar umas dicas. Mas precisa começar, porque senão... né? E o produtor que faz ILP, né, ele tem pasto verde na seca. Contra o produtor que só tem pecuária, ele tem um desafio enorme na seca. Então, o produtor da ILP tem fartura de comida na época seca. É o melhor momento que ele tem porque ele tem pasto verde, tem abundância, é só saber explorar. Né? E aquilo te dá um tiro de vantagem enorme, enorme. Que essas pequenas diferenças que trazem depois o resultado operacional no fim do ano, né? Sim. Você enviar um animal mais jovem para o abate, te consome menos cerca, menos funcionário, menos sal, menos pisoteio, menos tudo. A gente tem um giro maior. E o segredo da commodity é o giro maior. Não tem por onde. Não tem como. Eu vejo, não tem como. A gente tem bênçãos e maldições na commodity. Né? O que é a maldição? É que é um produto que qualquer pessoa faz. Né? Claro, é fácil, não é fácil, mas qualquer um faz. Boi é boi aqui, na Austrália, nos Estados Unidos, na Índia. É tudo boi. Agora, qual que é o grande benefício? Né? É que é um produto que nunca vai deixar de ser consumido. Ele é básico para a existência do ser humano na Terra. Então, se aproveitar desses ciclos, dar esses tiros, essa pequena diferença, faz toda a diferença na linha operacional de resultado. Então, essa é uma necessidade, assim, integrar outras tecnologias, diluir riscos de mercado, porque hoje, olha só, se der um bode ali com a soja, eu ainda tenho exposição na pecuária. Tem. Pecuária é um ativo ultra líquido, não é da mesma forma com a agricultura. Você tem a liquidez de mamada caducando. Exato. Você vende boi do jeito que for. Sim. Mancando, você vende o boi. Você consegue fazer caixa. Isso é uma bênção para quem tem negócio, com alto teor de imobilizado. Né? Então, é uma grande bênção. Que é uma coisa que a agricultura descobriu agora. Eu vejo que os agricultores eles entraram muito, fizeram muito caminho contrário. Né? Eles virem para a pecuária por conta do grande benefício da liquidez também. Também. Né? Queria te contar uma observação sobre isso, tudo nós estamos falando aqui. Uhum. E sobre o programa de melhoramento, né? E um benefício que tem alguns benefícios que são mais ocultos, né? Que às vezes a pessoa nem percebe tanto. Eu dou assistência aqui, lá no norte, no Pará, eu estou sempre com o pessoal da Delta Gen e ver como é que nós temos diversos costumes de manejo, etc, etc. E vejo um benefício que nós temos dentro da Delta Gen, que também, às vezes, nem todos os associados vejam. Um problema seríssimo que eu vi num lugar que eu sou do mentoria, né? É a vaca vazia. Bom, estação de moto, vaca vazia. Essa vaca vazia fica andando pela fazenda até no outro ano. Nossa, é um absurdo. Tá? Comendo o pasto do outro que devia estar aí para... Gerando um bezerro. Gerando bezerro, certo? É um custo altíssimo. E melhoramento genético, é um destaque que eu fui lá no APA, ano passado, e fui lá em maio. É um rebanho considerável lá, são uns 3.000 e poucos vacas, né? E vamos olhando aqui, vamos ver o LP, tal. Podemos ver um lote de vaca vazia? Eu queria fazer uma comparação com as cheias, as vazias, o estado, entendeu? Não, já morreram todos. Já morreram todos. Que peso? 13,5, 14. Em maio. Que benefício maluco que é isto, né? E seco ano passado, hein? Já estava nesse período. Mas já... Eu tive lá também ano passado. Você teve, verdade. O maior benefício é ela já desmamar numa condição quase próxima de abate ali, né? Isso. Sim. Então não fica, né? Não fica. Então, esse é um ganho de desfrute. É um animal que não te deixa dinheiro. Ele te deixa um custo para você falar que está tentando mais um ano. Mas esse ano aí, quem que banca? Então a pressão ela tem que ser implacável, né? Ela tem que ser implacável. Sim. Foi até uma conversa que eu tive com alguns mentorados aí semana retrasada. Lígia, a gente
viu uma oportunidade, uma troca muito boa, né? Colocamos mais gado para a fazenda, só que a seca veio acima do normal. Então, a gente tem um bom manejo de pasto, mas a seca veio acima do normal, muita queimada na região, assim. E agora a gente está muito lotado. O que eu faço? E a sugestão foi: fica com os produtos, faz uma pressão de seleção ainda mais intensa. Sim. Faz uma pressão de seleção implacável. A vaca te olhou torto, você manda ela embora. E fique com os produtos, porque eles ocupam menos área. E você ganha mais um ano para esperar uma possível alta. A gente está falando de mercado, né? Uma baita estratégia. Mas ainda quando você tem um relatório, você tem números, você faz esse descarte, é muito mais fácil e pesa muito menos na consciência, né? Sim. Acabou o podcast. Essa era a lição de casa. Exatamente. Exatamente. Você não vai por um critério subjetivo, você vai por nota. Quem que me deixa aqui? Quanto mais que isso dinheiro? pode ser objetivo, não vamos. Acabou. Vamos sair, vamos comer uma carninha. Na verdade, a gente tem que se prevenir para o aumento de produtividade estocando comida, né? Não simplesmente contando só com o capim pós-soja, contando que vai chover pós-colheita, e não fazer uma silagem para a gente pensar num sequestro, para chegar no momento em que volta a chover, a gente dá uma aliviada na fazenda para a rebrota vir rápido. Esse é o grande gargalo. É que assim, é o grande gargalo. Na verdade, é o pequeno gargalo. Mas assim, o cara viu uma oportunidade de compra. O cara a troca tá muito boa, todo mundo mandando embora, eu vou trazer, depois eu vejo como que eu resolvo. Tem isso do empreendedor também. Tem alguns riscos que você toma ali por oportunidade, depois a gente resolve. Essa seria uma forma de resolver, né? Mas aí, com a classificação, fica fácil. Fica fácil. Inclusive, quais produtos manter na fazenda. Sim. Não só quais vacas excluir, descartar, mas quais produtos manter. E isso é fantástico. É uma avaliação objetiva. E através de tecnologia, observação e análise. Agrifato, né? Um fato, né? É que realmente nós sempre teremos variações de clima. Né? E quanto mais você está armado e com informação para ter o rebanho e poder selecionar e dirigir as decisões, são ótimos. Mas que falamos, né, que não estamos mudanças climáticas ou diferenças climáticas. Nós fomos lá na Jacarezinho, quando eu sumi lá, eu fui nos registros, nos arquivos lá, achamos todos os registros de chuva desde 1928. Nossa, isso é ouro. Todos os retiros. Puxa vida. Né? E o que você me fala? Seu Purgley, também, que era o nosso chefe lá, uma pessoa muito interessante, uma pessoa joia, um húngaro, que saiu corrido da Hungria do pós-guerra, foi para a África, depois para a Austrália, e acabou vindo para o Brasil pela família Veste, né, pela CFM. Contar um pouco aqui. Então, eu sempre me fascinei por isso aqui, eu ficava olhando, mas quando eu estava em Goiás, né, eu frustrado, às vezes eu encontrava com um velho amigo, o senhor Dante, que morava na Mata Azul, aquele goiano, ele falou: inglês, o que você está pensando aqui? Sempre teve seca. Em 1948, morreu metade do gado do meu pai. Daqui para Tupaciguara, para não sei onde, morreu o gado. É mesmo, senhor Dante? Verdade. E eu fui nesses registros e fui buscar esses fatos. Em 1962, 63, na Jacarezinho, choveu 640 e no outro ano 710. No ano. No ano. Meu Deus. 2 anos seguidos. Eu, ano 63, eu lembro muito bem. Eu tinha 10 anos. E na Inglaterra, houve o Big Freeze, grande geada, que começou antes de Natal e terminou na Páscoa. Nossa. Você tinha carros andando em cima da Tamisa. Nossa. Durante esse período. E nunca teve o país paralisou. Morreu gente, alguma coisa aconteceu no clima. Tanto que o senhor Purgley, nós conversando sobre esse assunto, e o senhor Purgley, que o senhor chegou em 62, né? Pois é, eu vim da África, eu e a Jéssica chegamos em Santos de navio, subimos de carro para Santos, São Paulo,
e impressionados com a Mata Atlântica, aquela exuberância e não sei o quê. Aí chegamos em São Paulo, em Billings, é só barro e lixo. Só via barro de lixo. Aí foi para Jacaracatinga, chegamos na Jacaracatinga, eu vi lá, achei uma empresa quebrada. Estavam enlerando 2 milhões de pés de café e os pastos de colorião, tudo morto. Vamos pensar um pouco mais, filosofar um pouco mais sobre isso, né? Eu cheguei em 75, peguei aquele avião lá de São Paulo para Maringá, e eu lembro, na aproximação de Maringá, só enlerando café, para tudo quanto é lugar, preparando para plantar soja. Morreu café. Foi a geada negra? Foi a geada negra. Geada negra. Eu recebi esses dias da minha mãe, que minha mãe é paranaense, né? Uma matéria de jornal sobre a geada negra. Matou tudo. Matou tudo. Acabou com tudo. Então, nós falamos naquela época, eu estava conversando com a turma lá sobre calcário, correção de solo, braquiário, para Mato Grosso do Sul, né? O Brasil, naquela época, produzia 45 milhões de toneladas de grão. Eu não sei quanto de cana, mas deve ter sido o que produzia em Sertãozinho, Jabuticabal e um pouco ali de Orlândia. Né? Hoje, não. Nós estamos falando de 6 milhões de toneladas de cana. Nós estamos falando de 380, 360 milhões de toneladas de grão. Certo? Nós estamos falando em florestas que não sei o quê. Então, a dependência nossa de água é uma coisa estrondosa. Tá? E que gera essas preocupações que temos, né? Mas a gente não usa nem 2% da nossa disponibilidade de águas superfície que tem no Brasil. Não usa. Não usa. Mas nós estamos totalmente dependentes de chuva. Sim. E inclemências climáticas. Sim. Certo? Sim. Mas a dependência nossa sobre essas inclemências, que sempre teve. O Darwin, quando se lê os diários de Darwin, ele veio em 1835 para a América do Sul. Ele andou pela província de Buenos Aires, gado morto por tudo quanto é lugar. Ele foi perguntar para os índios, né? O que é isso? Não. Todo 20 anos acontece isso aqui. Isso, a cada 20 anos eles falam. Quando esquenta a água que sobe lá, o corrente Humboldt, né? Corrente Humboldt. E fica ruim de pesca, acontece isso. É engraçado porque eles têm, sem registro, sem computador, sem estação meteorológica, eles estão sabendo mais do que a gente hoje. Sim. Porque agora a gente esquece desse passado, né? Sempre houve problemas, para mais, para menos. A gente não lembra tanto sobre a pandemia, né? Não. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Já esquecemos tudo o que aconteceu, né? 3 anos atrás. Eu gosto muito de leitura. Eu li um livro também do Paul Johnson, que chama Modern Times. Ouvi falar desse livro, não li ainda. Maravilhoso o livro. Tá? É o livro para ler. Você vai lembrar esse livro por mais de um ano. Sabe o que eu acho sobre os Modern Times? Ninguém está mais preocupado em construir boas coisas para as próximas gerações. Sim. É tudo tirado. Imediatista. Mas ele descreve 1914 até 96. Uhum. Tá? E eu lembro que eu sou um filho de pós-guerra, eu vi que meus preocupações dos meus pais, etc. Você sabe que mal tinha anestesia na Primeira Guerra Mundial? Sim. Que a maior evolução da medicina foi na Primeira Guerra Mundial. Sim. Depois quebrou o mundo, 2 vezes, né? Tem uma cena muito emblemática do Vento Levou, em que a Scarlett está procurando o médico para ajudar a Melanie a dar à luz. Não sei se você lembra. Sei. E ela sai para procurar o médico, porque a escrava não encontrou. E ela volta e sai. E, de repente, a câmera abre e ela está no meio de milhares assim, de soldados feridos. E tinha um médico, que era o que ela estava procurando, ou seja, não tinha quem chamar. Não tinha quem clamar. Isso foi guerra civil, né? Sim. Nos Estados Unidos. Fora a Primeira Guerra Mundial, que a gente pode comparar aí. Sim. Enfim, Mas você vê. o nível tecnológico. Eu tive a sensação, quando eu acabei de ler o livro, mas que bom que eu estou em 2024. Que legal, sabe? Sim. Certo? Sim. E olha que nosso agronegócio é maravilhoso.
Nós temos dificuldades, sempre tem, vai ter problemas políticos, Sim. sempre tem. Pô, tá muito ruim hoje, não sei o quê. Pô, quem viveu os anos 80 aqui? Nós tínhamos inflação de 30% ao mês. Outro dia você acordava, você não tem nem dinheiro na conta. Exatamente. Nossa. Passava um carnaval sem cerveja. Pensou? O Brasil passou, não que veio importação, assim, as pressas, mas mal distribuído, cerveja chilena. A gente está muito... Kuntzmann. A gente Sim. está muito mal acostumado. Porque a gente está a um pulo de um hospital, de uma unidade de atendimento, de uma Sim. farmácia, Sim. de um supermercado, né? Quando a gente foi para a fazenda não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Não tinha nada. A gente nem lembra mais disso. Lampião. Lampião, estudava, lia no Lampião. A mesma revista o mês inteiro. Vixe. Mas nós temos muita coisa boa para vir. Isso, Nossa, e muita incrivelmente a gente só reclama. Só reclama. E aí entra na caminhonete com ar-condicionado, no trator cabinado, entendeu? Com internet, né, para Isso. transmitir os dados. Foi muito bom ali já relembrar do passado, porque tudo era muito difícil e demorava muito para algo novo acontecer. Mas você Hoje- notava que era difícil? Eu não notava. Eu achava Não. divertido, cara. Era isto, né? Era isto. Era o que tinha. Era o que É o que tinha. tinha, né? Era o que Mas tinha. hoje parece que cada vez que a gente vai para fazenda já tá diferente as coisas. O salto tecnológico é muito grande. Muito grande. grande. Igual você havia dito, né, Lígia, 10 anos não é nada, mas para quem está no caminho certo é muito rápido o progresso. É Né? muito rápido. Hoje, acesso à informação é muito bom. É muito Eu bom. estou fascinado pela biometria na pecuária. É. Tô. É. Nossa, eu tenho medo desse negócio. Não, biometria... Você sabe que eu passo na cancela do meu condomínio Ah, e eu tenho que colocar o rosto, né? Então a biometria Sim. facial. E eu falo, será que ele tá lendo minha íris aqui? Eu, hein? tá. Eu morro de medo disso aí. Não, Morro mas a de medo. biometria vai ser futuro pecuária. Você acha? Muito. Identificação. Muitas pessoas que rastreabilidade. Imagina o boi do E o determinado... custo, como isso baixa o custo da identificação, O desculpa. dia que o boi do determinado pecuarista fosse abatido no frigorífico e ter a confirmação de que aquele animal pertence àquela fazenda daquele produtor. Você não precisa mais de brinco, né? Não. Não precisa mais de colar, de bottom, de implante, Mas Picote de informação que você pode colher. picote de orelha. Nossa. Mas informação que você pode colher. Isso, Com câmerazinha ou plaquinha solar. isso. Você atribui os dados, Tudo. atribui ali tudo que você Tudo. quiser àquele E indivíduo. auditoria que você faz? Real time. E é imutável, infraudável, né? Sim. Quem sabe que não seja, pelo futuro, uma garantia bancária. É isso Porque aí. pecuária não consegue, né? Até hoje é muito difícil conseguir uma garantia sobre um animal, né? Apesar que a gente faz garantia bancária sobre a cana, né? Sim. É. Mas semovente, infelizmente, ainda não. Mas eu acho que é uma forma em que você consegue reduzir muito o custo da identificação. Que é o que se preconiza hoje, né? Agora está entrando em rastreabilidade, em território nacional e tal. Mas como que vocês querem fazer isso? Vocês querem obrigar o produtorzinho pequenininho lá a colocar bota, um brinco? Não, Você vai marginalizar esse cara. Agora, você vaca pega aí- uma tecnologia dessa, é muito mais acessível. Tem vaca aí que parece uma árvore de Natal, de tanta coisa que tem. Nossa, é demais, né? Absurdo. Mas é manejo ruim, né? Falta É de... ruim? É ruim, né? Assim como aquele gado que o pessoal fala aí com 18 marcas, 15 marcas, é tudo ruim. Sim. São manejos ruins, né? Agora, eu acho que a biometria ela é muito acessível hoje em dia, o aparelho, o formato Você dela. entra no banco. Exato, Você entra no banco, tem o telefone toda hora. exato. É isso aí. Isso eu acho bacana também. Oi, agora me fala o seguinte, como que funciona o programa de melhoramento, o DeltaGen, no caso? Como que é o que ele estabelece ali para os associados, né? Qual que é o combinado ali dentro? Qual que é combinado? A gente tem um protocolo, a gente tem um manual, né? Da forma de se conduzir o programa de melhoramento. Aí que vai fornecendo dados de cada rebanho. Esses dados são todos avaliados em conjunto. Aí produz os relatórios para fazer as apartações, né? E o uso que quem queira fazer, quem produzir seus próprios touros, ou se quiser vender touro, não quiser vender touro, você vai fazer uma melhoria do seu rebanho. O seu rebanho se torna mais eficiente. Que nem que eu estou falando aqui, eventualmente, ou logo, né? Não é uma coisa que demora muito, você chega a um ponto que nem um produtor ali, que eu falei que em maio ele já tinha abatido todas as vacas vazias.
certo? Isso que é melhoramento genético. Ou seja, você entra, em resumo, você entra e começa a medir. Começa a medir E comparar. e comparar. Isso. E ver onde precisa ser melhorado. Sim. E você tem programa de acasalamento que vai cobrir ou vai alinhar as diferenças. Você tem uma tal vaca, ela tem DEPs assim, 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 assim. Então vai combinar um touro que não traz epistasia, né? E vai complementar os características que são os que ela está mais deficiente. E aí... Portanto, melhorando o progênio. Tá. Sempre pensando sobre a próxima geração que vai entrar. E aí a gente entra, por exemplo, com a tecnologia do touro jovem para acelerar ainda mais esse processo. Sim. Ali dentro. Sim. Tá, legal. E vocês têm notado, assim, dentro da evolução dos associados ali, um boom nesses últimos 10 anos que a gente falou? Com a popularização de algumas tecnologias, ou de uma aplicação mais intensa de transferência de embrião, por exemplo? Não. Transferência de embrião ainda está vindo para contribuir, para multiplicar, certo? Nós falamos um boom. Os programas estão bem consolidados. Crescem com cautela. Sim, né? Que é o ideal, né? Medindo qualidade de pessoas que vão entrar, etc., né? Para manter um ótimo padrão. O que tem acontecido de boom dentro de todos os programas de melhoramento é a venda de sêmen. A venda de sêmen de animais ceipados disparou. Hoje chega acima de 35% dos vendas de sêmen de Nelore. Tá. Isso é informação importante. Que representa... Bom, a Delta Gen é mais de 20%. Então, realmente, a Delta Gen, a venda de sêmen dela é muito significativa. Sim. E isto vem do rebanho de 80 mil vacas. Eu acho impressionante. Ou seja, é uma capilarização muito grande desse material genético desses animais. Então, o próprio mercado que está realmente... A gente tem uma associação pequena. A gente não tem um poder muito de propaganda, de marketing, etc. Mas a propaganda nossa está sendo o produto que está nascendo. Sim. E o nosso produto é testado praticamente quase para o Brasil inteiro, né? Sim. Então, você pega um touro, que nem o lítio, eu citei, né? Que se estabeleceu muito bem um bom tempo como número 1 no sumário. Né? Ele tem 45 mil filhos avaliados. Então, você imagina a consistência de dados que tem um animal desse. Tá? E todos os outros, os filhos e mães e netos, o que estabelece, e ainda com a link genômica, que bloco sólido de avaliação que é isso. É uma coisa impressionante. E o produtor que parte para um programa de melhoramento, ele começa a mensurar um volume de informações que muitas vezes ele não mensurava. Então, ele tem informação privilegiada dentro do próprio rebanho, ele mede a produtividade individual das matrizes, ele tem maior poder de decisão na hora de tomar decisão de critério de descarte. Critério de descarte de vaca prenhe, isso é uma coisa importante. Tem vaca que às vezes não vale a pena, você tem que passar para frente. E assim, na hora que ele começa a melhorar os indicadores zootécnicos, ele enxerga o tanto que o programa é benéfico para dentro do sistema. E aí depois ele começa a agregar valor nos animais. Na hora que a genética começa a entrar agregando valor no faturamento, e a visão do produtor é outra. Em que caso que a vaca prenhe não vale a pena? Quando ela é uma fêmea que entrega um produto que responde abaixo da média do rebanho, e muitas vezes ela fica no rebanho se isso não é medido, porque ela é fértil. Então, o animal, o produto dela tem um valor genético baixo e tem um desempenho abaixo da média. E se essa vaca tem fertilidade? E a seleção é só por fertilidade? Ela vai ficar 10 anos na fazenda. E você lá. Exatamente. Então, bancando esses produtos ruins. Esse é um critério de decisão. Então, se você aliviar a fazenda, igual o Ian está falando, mais cedo. Sim. Você eliminar os animais
que desempenham abaixo da média, o que acontece? Você tem ganho por área. E às vezes sem crescer o rebanho. O Delta Gen, o programa de melhoramento, não é um negócio para você produzir genética de touro e sêmen. Mas eu acho primordial, é uma baita ferramenta de administração. Sim. Na verdade, o ganho genético ele é a consequência. Essa venda de agregados é uma consequência do negócio. É uma consequência. Exatamente. É a consequência dos que se destacam ali, das estrelas do programa, vamos falar. Sim. Os indivíduos que a gente chama de outliers, né? Isto. Que chamam a atenção, saem da linha do normal. Sim. Aí a gente reserva esses animais. Mas eles não vão acontecer com frequência. O que vai acontecer com frequência é um rebanho, sim, ser melhorado através desses destaques, né? A gente tem que trabalhar com uma média. E cada vez mais os animais ficam mais próximos da média, menos dispersão, né? E mais padronizados. Sim, sim. E aí vou te falar uma outra. Tem o ganho financeiro paralelo, né? Vamos falar assim, marginal, que todo frigorífico premia, normalmente todo frigorífico de um porte um pouco maior, premia animais padronizados. Sim. Porque o grande desafio do frigorífico é vender uma picanha de 1,5 kg e uma picanha de 900 gramas e entregar isso no mercado. Lá no display do supermercado fica um negócio O ganho de desosso é enorme. Exato. Ao mesmo tempo em que você ocupa uma linha, o espaço de um animal é sempre o espaço de um animal. Quer esse animal pese 17 arrobas, 16 arrobas ou 22, 24 arrobas. É o mesmo espaço. Então, na linha, você tem uma diluição de custo maior, porque você produz mais carne. Sim. Então, isso favorece a ele que te dê condições melhores de pagamento, de prazo, uma bonificação. Então, esse é o contra... como se diz? A contradiluição. Né? Eu te ofereço mais padronizado e, com consequência, você me paga melhor. Paga melhor. Somos bons parceiros. Aí que a gente encontra parcerias com o frigorífico. Porque quando a gente manda lá o gado para ser abatido, tudo tatu com cobra, cada um de um jeito. O tucura conhecido, né? Ele não consegue agregar valor nisso. O desafio para ele vender aquilo é muito grande. Eu acho que todos os nossos associados hoje, que estão associados estabelecidos, já têm algum acordo com o frigorífico e o frigorífico gosta de receber gente da Delta Gen. Aí a gente vê onde está a parceria possível, né? Padronização, né? Padronização. E o tamanho do desafio do associado, que é fazer um produto final com todas essas características que você descreveu e ainda assim fazer uma vaca produtiva a pasto, com uma exigência aí normal, né, Ian? Normal. O que é uma idade média reprodutiva limite para essas vacas? Ou seja, por quantos anos elas reproduzem? Até quantos anos elas reproduzem ali na média? Normalmente, uma vaca no programa, ela vai se tirar sozinha. Tá. Porque assim, vamos lá, uma vaca Porque mais velha, ela tem uma a qualidade... média, 10, 12 anos, vai sair. Vai sair. Vai sair. Tá. Ela começa a ter uma... Além da fertilidade mais baixa, a qualidade dos Nós tivemos uma mais sessão uma vez, nós tivemos uma vaca que foi 18 anos. Tá. Todo ano produzindo criama. Aí que tá, aí é indivíduo, né? Aí é o indivíduo. Aí é uma das questões mais importantes aí que a gente fala, né? O stayability, né, Ian? Stability. Eu acho que o Kulau também, a mãe dele também foi 15 anos, se não me engano. Mas isso também não é desejável para o rebanho, né? Mas se ela é um indivíduo que tem repetibilidade e produz indivíduos acima na média ou na média, não tem porque ela sair. É porque assim, eu tô pensando o seguinte, né? Tô pensando naqueles... Eu até bato na madeira. Aqueles indivíduos que favorecem doenças degenerativas neurológicas por idade, não por infecção. Mas não chega a isso, não. Não, mas o que eu ia te falar é que talvez um animal que tem uma doença neurológica degenerativa espontânea, ele não vai chegar a essa idade. Ele vai apresentar esse problema antes, ele vai ser eliminado antes. Então ele não pega esse gene, ele não joga esse gene para frente. Isso. Então assim, são características que se anulam ali num programa de seleção. Bovina, se ela não tem estado, ela não cria. Sim. E aqui nós estamos falando de produtividade, né? Então, assim, uma coisa é medirmos o valor genético do animal. Sim. Outra coisa é medir a produtividade. Outra coisa é ficar com os animais de valor genético mais altos e mais produtivos. Que essa é a síntese do programa, né? Sim. É aumentar a consistência de animais de alto valor genético com alta produtividade. E é isso que importa, é isso que paga a conta. E esse que é o desafio ali. Sim. Ah, legal. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Agora, o que a gente enxerga, assim, dentro de tudo isso que a gente agregou, que nós já enxergamos,
que nós já estamos fazendo, que ainda precisa ser disseminado para todo o rebanho brasileiro, ainda tem muito a se fazer, mas assim, a gente sempre parte de um ponto de tecnologia que vai ser disseminada e ampliada e aplicada. O que a gente enxerga desse nível tecnológico que a gente tem dentro do programa, com esse desfrute absurdo daqui para frente? O que a gente... Desculpa, eu não entendi bem. A gente está falando de dentro do programa de melhoramento da DeltaGen, Sim. Você tem pessoas que já olharam para isso, Sim. já usam a tecnologia, Sim. enxergaram que isso existe. Sim. Isso ainda precisa ser disseminado por osmose para o restante. Mas nós estamos falando de um grupo aqui que trabalha com tecnologia, Sim. que enxergou e que viu isso. Sim. O que você enxerga de futuro para esse mesmo grupo daqui para frente? Partindo sobre esse grupo, dessa nata. Por esse grupo, eu só vejo que ela vai se fomentando, né? Eu vejo um crescimento ordenado, não muito rápido, acho que é meio difícil para administrar uma coisa biológica, forma de crescimento muito rápido. Eu só vejo muito lágrima, que qualquer projeto agrícola, se você tem esses mega projetos que querem crescer do dia para a noite, né? Você preparar a gente, organizar, ter administração sobre isto, né? É difícil. É difícil. Né? Nós já vemos muitos projetos ir para trás. Né? Você vê uma coisa, eu acho que muito interessante aí, que você vê mega projetos de leite. Muito difícil de se manter. Tá? Grandes enormidades de empresas. Hoje se vê que se começar a pulverizar e retornar eu acho que a JBS era um gigante, mas ela achou uma fórmula muito legal de administração dos frigoríficos, porque cada frigorífico é uma administração, não é administração corporativa. Tá? Não é. Não é. O gerente de cada planta, ele que responde todos o preço, o rendimento, o giro de funcionar, é ele que responde. Ele tem KPIs claros ali para acompanhar. Claríssimos. E eu acho que é um segredo muito legal da JBS, que era um gigante e realmente ela fomentou. Processos, né? Processo. Tá. Então, a DeltaGen é uma coisa que tem processos, não são tão claros. Claros não, eles são mais difíceis. Exige treinamento, exige gente. Que eu falei para você, biometria é uma coisa. Tá? Eu acho que a biometria vem muito ser um player dentro do melhoramento genético. Nós já estamos conversando com grupos aqui, fizemos alguns ensaios, né? Que um dos assuntos de característica que nós medimos é que chama CPM, conformação, precocidade e músculo, que é um score feito visualmente. Tá. Isto, se tem 3 pessoas no curral, nós temos cursos de treinamento para isto, tá? Mas nós já temos algum trabalho feito com o pessoal aí de fazer isto por registro fotográfico. Tá. Bom, isso aí já começa a dar dimensão maior no programa. Nós falamos de assunto de biometria para registro de identificação. Você começa a ver que pode ter com biometria passos gigantes com melhoramento genético. A quantidade de animais que você vê dentro do programa de melhoramento. Você começar a fazer linkagens genômicas. Isso é fantástico. É fantástico. Mas o nosso crescimento tem que ser cauteloso. Tem que ser cauteloso, né? Para a gente não perder a mão. E o melhor de tudo, né? É diminuir falha no processo, né? Que acontece. Sim, nós temos falhas no processo. Nós temos que fazer boas lições de casa para manter que não aumente e que diminui, né? Falhas no processo. Acho que todo mundo, a gente está numa geração, acho que eu faço parte dela hoje, né? Muito imediatista. Sim. Esse negócio de redes sociais, de você bombar num dia, no outro ser um grande empresário. A gente vem agora da época dos unicórnios, né? Sim. Das fintechs. E não tem crescimento rápido. Depois eu vi uma pesquisa, por exemplo, de que
os presidentes desses unicórnios já tinham normalmente, em média, mais de 45 anos. Ou seja, ele acumula nas costas dele uma experiência de uma vida para conseguir chegar lá e fazer aquilo funcionar. Então, antes disso, vieram outras coisas. Não tem acordar, nascer e fazer dar certo rapidamente, ser o gênio do mundo, né? E eu acho que isso tem a ver com o que você está falando. Então, devagar e sempre, com constância, com análise do que está sendo feito, né? Erros curtos, acertos longos. Acho que aí a gente está num rumo E bacana. mal vai ele que se engana e achar que não tem erro, né? Isso, claro. Sempre tem. Sempre tem. Mas aí, o objetivo é diminuir o máximo possível. Né? Ficar ciente dele rápido. Sim. E corrigi-lo rapidamente, né? É isso aí. Outra coisa que eu queria te perguntar, o que você enxerga para o futuro da pecuária, do Brasil como um todo, do Brasil como pecuária? Agora perguntou para a pessoa certa. Pensa na pessoa que tem visão de futuro, eu ia. Não, eu vejo a pecuária brasileira tem um futuro fantástico. Fantástico. Nós temos todos esses assuntos que nós falamos hoje. Que país no mundo tem programas de melhoramento que nem Brasil? Não tem. Não. Que Nem tem nos Estados Unidos? Que tem não, tem. Não, você tem muitas associações que fazem pedigree, que hoje, graças a Deus, se acordaram e hoje tem dados acompanhados, tá? Dados acompanhados dos animais superiores, tá? Mas eu acho que o programa SAPE, etc., a divulgação do programa SAPE, vem a contribuir muito para o melhoramento da pecuária no Brasil. Eu acho que já fez muito também e fará muito mais. Nós temos muito espaço para onde crescer. Eu não vejo que o futuro da pecuária para outros países no mundo sejam tão bons quanto no Brasil. Eu enxergo que a Europa tem muitos problemas ambientais, problema de subsídio, competição de subsídio para pagar previdências e cada vez menos subsídios. E a Europa vai se tornar um parque. Tá? Vai se tornar um parque. Os Estados Unidos tem uma pecuária, mas também está diminuindo. Está difícil para sustentar. Hoje vai nos confinamentos dos Estados Unidos, está cheio de gado preto e branco. Sim. Tá? Aliás, eles acham que descobriram a América com o bezerro holandês, né? Isso. Também o crescimento de pecuária nos Estados Unidos, você vê a cria americana. Apesar que a grande parte hoje está sendo os estábulos leiteiros, mas a cria dos Estados Unidos é nos lugares mais ruins que tem. Sim. Wyoming, Montana, Arizona, sabe, lugar seco. Tanto que você vê essa migração acontecendo no Brasil, mas eu vou seguir. Tá? Austrália, também é um país que tem uma limitação. Ela está no máximo. Ela está no máximo de exploração da pecuária australiana. Tá? Não tem onde expandir mais. Tá? Por limitações geográficas, climáticas, que estão lá sempre. Né? Agora, Brasil, o futuro nosso é incrível. Não só pelo que eu mencionei já, os programas de melhoramento, mas não falava, ELP. A agricultura no Brasil vai seguir crescendo aos pouquinhos, não muito, acredito, mas vai verticalizando. Mas verticalizando com isso vai ser o ELP, tá? E a pecuária brasileira vai entrando nesse espaço. Né? Nós temos os programas de melhoramento que também vai contribuir muito para aumentar esse desfrute. A gente tem uma mão de obra impressionante, tá? Apesar que eu preciso achar, mas nós temos mão de obra técnica, nós temos universidade pelo Brasil, veterinários, zootécnicos, nós temos gente jovem. Sabe qual que é a idade média de um pecuarista na Inglaterra? Não. 58. Em média. Estão envelhecidos. Pecuarista não, agricultor, pecuarista, 58 anos. Ninguém está pegando o bastão, eles Ninguém, não estão passando para ninguém. Aqui nós estamos cheios de jovens. É o contrário.
jovens estagiários, jovens fim de faculdade, já no setor. Nós somos um pouco desorientados, deslumbrados por mágicos no país que saem de saco e de bisnaga, né? E realmente perde um pouco, às vezes, a objetividade sobre as coisas mais práticas que resolvem isto. Isso é modismo. Isso aí vai se achando, vai se encaminhando, cada um vai se encaixando, né? Vai acertar. Mas o nosso futuro, acho que é incrível. É incrível. E com esse que se vê, a diminuição de rebanho, ou vamos supor, a limitação de crescimento de rebanho lá fora, né? Você tem um crescimento demográfico no mundo, né? Não precisa o pessoal comer mais carne. Só o crescimento demográfico, né? A demanda de carne vai aumentar. Já aumenta. Já aumenta. Né? A Índia E hoje... já está passando China, né? A Índia hoje tem mais de não sei quantos bilhões de pessoas. O indiano não come carne, lá come carne, sim. Você tem McDonald's lá para tudo quanto é lugar. Né? Tem sim. Né? E vai aumentar. Vai aumentar. E fora isso, é o que você falou, a gente consegue fazer isso sem derrubar área, sem abrir novas áreas? Sem a gente novas consegue áreas. fazer isso só reformando pasto? Só reformando pasto. É um potencial gigantesco. Gigantesco. Nós temos uma indústria de carne maravilhosa, nova. Sim. Uma indústria de carne nova. Sim. E já mais madura, né? Sim. A gente teve uma expansão nos anos 2000, uma expansão do parque industrial que não condizia com o ritmo do abate. Sim. Mas hoje a gente fez uma limpa nesse parque industrial. Eu tenho muito fé e nesses frigoríficos menores estão crescendo muito bem. Então, cada um se achando os espaços. Eu vejo lá no Pará frigoríficos novos crescendo consistentemente. Você tem em São Paulo frigoríficos novos consistentemente. É legal. E essa pressão que a gente tem eu vou usar sustentabilidade, mas já ficou uma palavra antiga, né? O pessoal fala ESG agora, o ESG. Sim. Você acha que isso vem para atrapalhar essa pressão? Já está, né, na verdade. Ou que ela atrapalha. vai se intensificar? Mas eu acho que nós conseguimos superar isso, né? Sim. Com tecnologia, os mentes novas que tem no negócio. E um bom marketing, será? Um bom marketing. Eu recebi um protocolo esses dias. Olha, é sempre interessante pensar sobre isso. Um protocolo do governo chinesa para a pecuária chinesa. E as demandas de sustentabilidade que eles estão colocando nos produtores de lá. Fique atento que você vai vir aqui. Vai chegar aqui. Eles vão exigir sair de produtor dele lá e vai deixar qualquer carne brasileira entrar sem ter os mesmos parâmetros de protocolo? Alguma coisa te chamou a atenção desse documento? Tenho sim. Tenho sim. Sabe o que eles falam? Muito. A limitação de uso de ração. Olha só. Vem em linha com o nosso boi de pasto. Tá. Vem a ver com o nosso boi de pasto. Interessante. Fala muito nisso. Por que será, hein? Porque o consumo humano lá Sim. compete. Porque aqui mas aqui não é um problema nosso, né, na verdade. Não é um problema nosso. Nós temos confinamento no Brasil. Exato. O que o confinamento nosso aqui é? É 100 dias. Isso. É uma suplementação final. Não, e a gente não compete consumo humano com consumo de animais. Aqui não tem essa competição, porque eles importam muito. Você já viu o pecuária na Europa? 200 dias fechado. Sim. Nossa. Metade do ano congelado. O dos Estados Unidos. Por que dos Estados Unidos tem um desfrute tão maravilhoso que todo mundo acha que o Brasil é atrasado, mas os Estados Unidos tem um desfrute de 30%? Porque eles derramam. Porque bezerro de mama vai para o confinamento. Pronto. Eu vi uma operação assim na Flórida. Mas tudo assim. Confinamento de bezerro. É isso aí. Fica lá 250 dias. Agora. O indicador de fertilidade lá é um pouco melhor também, né? Indicador de fertilidade. Bom, nos Estados Unidos? Mas eu acho que é mais fácil porque tem uma descarga de bezerro na fazenda imediata, mas tudo para o confinamento. Sim. Não faz mágica lá não, Sérgio. E taxa de lotação lá mais baixa. Né? Mais baixa. Isso é relativo. O tipo de pastagem e índice pluviométrico, clima lá, você vê, Wyoming, né, é baixíssimo. Austrália... É um desafio climático muito grande. Você vê, a taxa de lotação em boa parte da Austrália é 1 por 10 hectares. Pois é. Teve aqui o Eduardo Prado, ele trabalhou naquelas fazendas de 800 mil hectares que tem na Austrália.
Cara, é uma loucura aqui. Nossa, que loucura. É um boi para cada 100 hectares. Meu Deus. É loucura. Outra coisa que não está bem explorada aqui, que eu acho que eu boto muito fé, eu fui, fiz, eu voltaria. E eu acho que o futuro da pecuária, a cria da pecuária, é no Nordeste do Brasil. Nordeste? Nossa, é um potencial fantástico. É, né? Mas eu tenho visto uma movimentação... Sim, o rebanho está mais crescendo no Brasil, hoje é Bahia. Exatamente. E hoje nós temos novos cultivares de braquiária, camel, que produzem com 500 milímetros de chuva. Nós temos o búfalo áridos, que está muito bem. Nós temos novo sarandi, o andropógo melhorada. Nós temos leguminosas assim tão farto lá no Nordeste, que vão muito bem, estão sendo utilizados, explorados. Exatamente. Eu vejo esse potencial gigantesco também. Gigantesco. E aflorando já. Gigantesco, Já florando aflorando, já. já Florando. E não só na Bahia, em outros estados adjacentes ali também. Sim. Você pegar, tem operações ali, Sergipe, Sérgio. coisas que eu já vi ali muito interessantes. Sim. Muito bom. Acho que é isso aí. Tem uma pergunta para você. Vamos lá. Essa seca, você conversando com o pessoal, eu sei como foi a situação lá em casa, né, lá na fazenda. Mas essa seca intensa, esse volume de queimadas que a gente visualizou no ano passado, que efeitos que trouxe para a estação de monta e para o descarte de fêmeas agora, nesse começo de 2025? O que você tem visto? Olha, foi um ano extremamente desafiador. 185 dias sem chuva, 180, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no estado de São Paulo. Então, assim, o que a gente observou? Foi um dos maiores desafios que a gente já passou até hoje, nesses 16 anos aí que nós estamos tocando, né, Lígia? Só que a taxa de lotação da fazenda estava ajustada. A gente diminuiu a área de plantio de soja esse ano para deixar um pouco mais de área de pastagem para o gado. As vacas vazias já tinham sido descartadas, toda a produção já tinha sido desovada, então a gente tinha uma baixa taxa de lotação. Apesar do desafio climático desse ano, a gente até o momento não teve comprometimento de indicador zootécnico na estação de monta, e o desempenho próprio dos animais na seca foi satisfatório, porque a taxa de lotação estava ajustada, junto com a suplementação, então... Não estava forçando a barra. Não. Agora, mortalidade de pastagem foi um desafio enorme. Foi, né? Nós perdemos aí, no estado de São Paulo, canaviais de segundo corte, com 130 toneladas por hectare. E no Mato Grosso do Sul, nós perdemos aí uma área de pasto bem significativa também. Então, o que vai fazer? É reformar com ILP, entender que o desafio esse ano vai ser maior, mas tem solução, a gente já chorou o que tinha que chorar e vamos para frente. É isso aí. O que você tem visto das outras pessoas, essa a situação específica aí lá da fazenda? Você tem visto o pessoal descartando mais fêmeas por conta do desafio reprodutivo consequente do desafio nutricional do ano passado ou não? Olha, eu tenho visto gente saindo da atividade por causa da seca desse ano. Sério? Lá, a pessoa está totalmente fora. Já quer alongar a estação de monta, ou precisou liquidar animais ali, ou teve mortalidade altíssima dentro da fazenda. Tem muita gente que não fez um bom planejamento e se comprometeu de forma muito grave. Tá. Então, assim, foi um ano difícil, mas o desafio que ensina, né? Então, assim, o que custava ter feito um pouco mais, feito uma reserva de silagem? O que custava a gente pensar em um sequestro dos animais para a hora que voltar a chover? Então, tem muita estratégia que a gente pode tomar para diminuir, assim, esses riscos, né? Mas a gente conseguiu fazer um planejamento bom, assim, apesar da dificuldade do ano, e o gado respondeu. O gado selecionado, ele responde. Se der uma condição mínima necessária, as vacas eficientes vão rapidamente responder. Exatamente. Muito bom. Isso aí, senhor Ian, que Muito alegria tê-lo aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui. Que papo legal. Muito legal. Eu acho que assim, teve um... Nossa, acho que foi um papo multidisciplinar aqui. Ah. Lição para qualquer tipo de gente aqui dentro da pecuária. Obrigada por ter vindo falar com a gente. Obrigado por disposto me do seu convidar. tempo aí. Foi muito bom, Ian. Valeu, brigadão, viu? Obrigado. Você também pelo apoio. Valeu. É isso aí. Obrigada, turma. Vamos lá, até a próxima.